Fala, meus amigos, família tricolor. Eu tô rindo aqui porque, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem muita gente não, algumas pessoas acham que eu sou um cara mal-humorado, que eu sou um cara ranzinza, né? Porque eu encho muito o saco dos caras do São Paulo, cobro muito e tal. Mas vocês não têm ideia do quanto eu sou bem-humorado, como eu sou um cara feliz e até de uma infantilidade. Eu tenho uma mentalidade de uma criança de 8 anos. A Érica que fala que eu pareço uma criança de 8 anos, às vezes de 4, de 5. E eu hoje, durante o jogo, eu fiquei pensando num cachorro caramelo, desses que tem no Brasil pra caramba, de gravatinha, tudo arrumadinho, perfumado, de roupinha, esperando o Ferreirinha chegar. Pra quem tá me achando mais louco do que o normal, teve um jogo que eu falei, não sei se vocês lembram, se vocês acompanharam, um jogo que eu falei que o Ferreirinha sempre toma as piores decisões, né? A gente sabe que a decisão não é aquele momento de tomar a decisão, não é muito forte do Ferreirinha. E eu falei que teve um jogo que ele me lembrou, me lembrava aquele cara que saía na rua, pegava um cachorrinho, via um cachorrinho abandonado, ia lá, pegava o cachorrinho, dava banho, levava no pet shop, vacina, remédio, comprava comida, chegava em casa, preparava a caminha do cachorro, dava comidinha e tal, e pegava o cachorro, na hora de colocar pra dormir, ele abria a janela, jogava do 25º andar. E eu fiquei com isso na cabeça. E hoje, quando ele fez o primeiro gol, e aí eu sou completamente doente. Né? E eu fiquei imaginando isso, o Caramelo esperando ele na casa dele. E hoje o Caramelo tá em festa. O cara fez um hat-trick. Eu não lembro dele ter feito, acho que nem ele nunca fez um hat-trick na carreira. Mas eu queria falar pra vocês o seguinte, tirando essas bobagens todas, me perdoem, porque a gente também tem que rir um pouco, né? Tem que ter um pouco de alegria na vida, senão você é torcedor do São Paulo, você tem dificuldade pra achar coisa boa, ter alegria. Mas eu vou falar pra vocês, hoje essa vitória me surpreendeu. Não só pelo placar, né? Eu não lembro qual foi a última vez que o São Paulo ganhou de 4-1, mas não só pelo placar, mas principalmente pelas informações que eu tive, que eu estava comentando aqui com os amigos e alguns amigos que conhecem muito os bastidores do São Paulo, que estavam me passando antes do jogo. E eu estava muito preocupado, inclusive na Rádio Barolo hoje tivemos problemas técnicos, não conseguimos fazer a transmissão, só conseguimos fazer os 2 primeiros gols. Depois teve um problema lá onde a gente administra ali, que distribui a live, mas eu peço perdão para vocês, na terça-feira a gente vai estar junto novamente. E aí eu até falei no começo da transmissão que eu estava muito preocupado e não me surpreenderia uma derrota do São Paulo. E eu vou explicar os motivos. Vocês viram o que aconteceu com o Arboleda? O risonho, o Arboleda que estava gargalhando no jogo contra o Palmeiras, e ele desapareceu. O Arboleda simplesmente desapareceu. Ele foi pro Equador e não avisou ninguém. O cara não tá nem aí pro São Paulo, como nunca teve, nem aí pro São Paulo. E aí começaram a surgir algumas informações, alguns burburinhos aí, porque que ele teria ido embora sem avisar. E ele não deve vestir mais a camisa do São Paulo. Se bem que no São Paulo é um clube tão sem comando, tão várzea, que é capaz dele voltar aí, né? Ele foi perdoado quando ele vestiu a camisa do Palmeiras, ele é perdoado toda a reapresentação que ele chega atrasado. Recentemente ele estava no Equador, que ele foi resolver problemas familiares seríssimos. E um dia antes do São Paulo se apresentar, ele estava no jogo do Equador tirando foto. É um cara que não tá nem aí, nunca respeitou o São Paulo, nunca pipoqueiro em decisão, deu gol, nunca mais esqueça aquele gol que ele deu pro Wagner Love no título do Corinthians em 2019. É um pipoqueiro que nunca representou a camisa do São Paulo, nunca se preocupou com o São Paulo. A gente sabe como é que é o Arboleda. Se bem que aposto que vai ter torcedor que vai defender, né? Porque a gente tem torcedor assim, infelizmente tem. Torcedor que toma tapa na cara e tá defendendo esses caras que desrespeitam a instituição. Mas aí, voltando a falar para vocês das informações que eu tava conversando com os amigos, o que eu fiquei sabendo que existe dentro do grupo do São Paulo alguns jogadores que estão insatisfeitos com o Roger Machado já. São aqueles jogadores que perderam espaço. O Roger Machado colocou para jogar alguns jogadores que o Crespo não estava colocando para jogar, inclusive o próprio Ferreira, que o empresário dele reclamou, vocês lembram? O empresário dele reclamou, que é o mesmo empresário do Pablo Maia, o mesmo empresário do Lucas. O Wendel não estava jogando, jogou, vocês viram a partida que o Wendel fez hoje. O Cedric, o Crespo tinha afastado, ele já voltou a jogar no jogo passado. Então, talvez, não sei, né? Quem sabe, movido pela amizade que ele tem com o Rui Costa, que o Roger tem com o Rui Costa,
E essas mudanças teriam gerado insatisfação em alguns jogadores do São Paulo. Por exemplo, no Alan Franco, que também está perdendo espaço. Estava se recuperando de uma lesão, mas ele estaria insatisfeito. Então, quando você vê essa bagunça que é o São Paulo, que o jogador simplesmente desaparece, não dá satisfação... Eu fiquei tentando lembrar qual foi a última vez que eu vi isso acontecer num clube de Série A. Eu não lembro, sinceramente eu não me lembro de um jogador ter desaparecido sem dar satisfação, eu não me lembro. E aí eu pensei, bom, se os caras já estão insatisfeitos, certeza que vai ser hoje, vai ser sabor Fluminense. Sabor Fluminense, sabe? Aquele jeitinho de jogar, tô insatisfeito e tudo. Então, eu falei no comecinho da transmissão lá da rádio que eu não me surpreenderia caso o São Paulo perdesse. E quando começou o jogo, que a gente viu o Cruzeiro com uma posse de bola maior, o Cruzeiro acho que teve maior posse de bola durante todo o jogo, mas sem conseguir armar grandes situações de gol, mas o Cruzeiro se impondo, eu falei, é certeza que já tem jogador insatisfeito, como tinha jogador insatisfeito com o Crespo. Vocês viram a entrevista que o Ferreirinha deu no intervalo? Vocês viram? Ele falou 3 vezes, em 1 minuto, ele falou 3 vezes que ele não estava tendo oportunidade. 3 vezes. Numa clara cutucada no Crespo. Hoje funcionou, né, Ferreirinha? Hoje o Caramelo tá feliz, mas geralmente não funciona quando você entra. Mas eu percebi, eu tinha certeza, eu tava muito inclinado a acreditar que o São Paulo, a gente fosse ver um São Paulo de mimadinhos emburrados com o treinador. É que um dos caras que tava sem espaço, né, decidiu o jogo, que foi o caso do Ferreirinha. Outro jogador, que segundo ele mesmo, amigão do Roger, também foi muito importante, que foi o Arthur, que participou dos gols, deu assistência, fez o cruzamento lá no segundo gol, lá da cobrança de escanteio. Então, alguns jogadores que não tinham espaço e ganharam espaço com o Roger, hoje, contra o Cruzeiro, foram importantíssimos no resultado. Então, por isso que essa vitória me surpreendeu mais do que o placar, né? Porque 4-1 é um placar expressivo, mas foi do jeito que a vitória foi construída. É claro, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que o Cruzeiro teve alguns momentos ali que o Cruzeiro podia ter complicado bem o jogo. Quando o São Paulo fez o segundo gol, o Cruzeiro foi pra cima, perdeu algumas oportunidades ali, criou algumas oportunidades, um gol do Cruzeiro poderia ter mudado o panorama do jogo. Como, aliás, mudou no segundo tempo, no comecinho, quando o Cruzeiro fez o primeiro gol ali. É que o São Paulo marcou o gol logo na sequência, depois, com as alterações, o Cruzeiro ficou meio perdido, né? Ficou meio desorganizado, e o São Paulo conseguiu fazer um gol no contra-ataque que o Cruzeiro estava todo exposto. O que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte, vamos aguardar os próximos capítulos, vamos ver como é que esses jogadores vão reagir. Hoje foi importantíssima a vitória, o São Paulo subiu para o segundo lugar, antes da rodada terminar está em segundo lugar. 3 jogos sem vencer, importantíssimo, venceu o Cruzeiro, que é um time que está capengando no campeonato, conseguiu a primeira vitória na semana passada contra o Vitória, está nas últimas posições do campeonato, a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Então hoje era um dia para vencer, jogando em casa, com quase 40 mil pessoas, também um público que me surpreendeu. Era um dia para vencer, precisava vencer, até para dar um pouco mais de esperança para a torcida do São Paulo e garantir pelo menos a nossa Páscoa. Pelo menos o nosso domingo de Páscoa está garantido. Nós e o Caramelo estaremos felizes nessa Páscoa. No primeiro tempo, o Cruzeiro começou melhor, o São Paulo faz o gol num pênalti para mim claríssimo. Depois o gol do Ferreirinha num contra-ataque, a gente teve poucos cruzamentos hoje, o São Paulo não teve grandes oportunidades, mas a gente não teve tantos cruzamentos assim. No segundo tempo, o Cruzeiro faz o gol e o São Paulo consegue fazer o terceiro. E no finalzinho, agora o 4º gol, o São Paulo fez as alterações ali. O Caleri saiu, o Luciano também sentiu, o Sabino sentiu um desconforto no joelho. Tomara que não seja nada grave, porque vai ter uma maratona de jogos grande agora até a parada para a Copa do Mundo. Mas eu acho que o resultado foi justo, acho que o São Paulo mereceu a vitória, o Cruzeiro mergulhado na crise, mesmo com um treinador novo, e foi uma vitória importantíssima para o São Paulo se manter ali em cima, na parte de cima da tabela, para quebrar um pouco essa desconfiança enorme que a torcida do São Paulo tem, ainda tem, eu acredito que tem, com o trabalho do Roger Machado e principalmente com o trabalho do Rui Costa e principalmente com tudo que acontece no São Paulo. Com essas mudanças, com essa troca de comando, que a gente sabe como é que as coisas funcionam no São Paulo.
ou acha que sabe, né? Eu não sei, acha que sabe, mas era uma vitória importante, era um jogo, um dia decisivo. Porque vamos supor, se o São Paulo perde hoje para um time que está lá embaixo na tabela, pior defesa do campeonato, eu acho que corria até o risco do Roger Machado dar uma bela balançada. É que eu acho que ele não ia cair hoje, caso o São Paulo perdesse, porque seria uma assinatura com letras garrafais de atestado de burrice e incompetência do Rui Costa e do Rafinha demitirem o Roger em caso de uma derrota hoje, né? Porque eles iam assumir mesmo que eles fizeram uma grande lambança de demitir o Crespo. Então eu não acho que ele ia cair, mas ia ficar muito pressionado. E a insatisfação da torcida, da tão sofrida torcida do São Paulo, ia ficar gigantesca. Então agora a gente tem na terça-feira a estreia no Paulistinha da Comebol, jogando com o tal de Boston River, e na estreia na Sul-Americana. Eu continuo mantendo a minha opinião, põe os reservas para jogar, põe a molecada da base para jogar, esquece essa Sul-Americana aí, que não vale nada, é um campeonatinho insignificante, que não é fácil de ganhar, não é fácil de ganhar. Eu acho a Copa do Brasil muito teoricamente mais fácil de ganhar do que a Sul-Americana, cheio de clube brasileiro, River Plate, viagem, jogando lá contra jogando com Chibirica do Norte, da Bolívia, fazendo essas viagens absurdas. Eu continuo com a minha ideia de colocar a reserva e colocar a molecada para jogar Sul-Americana. Mas é uma maratona de jogos. Você viu? Hoje já teve 2 jogadores ali sentindo, muscular, joelho. O São Paulo vai ter uma maratona, assim como os clubes que estão disputando essas competições sul-americanas. Vamos lá, vamos falar as notas de cada um. Hoje... deixa eu pedir para você deixar o like no vídeo. Aquele like moleque. Aquele like que olha de um lado e toca do outro, sabe? Eu vou pedir para você fazer essa gentileza. E acionar o sininho para tal da notificação, porque aí todo vídeo você recebe a notificação. E também compartilhar nos seus vídeos, comentar o vídeo e compartilhar, porque aí você ajuda no crescimento do canal e no crescimento da mídia alternativa. Eu dificilmente paro para pedir isso, porque eu acho chato para um caceta pedir isso. Mas é uma obrigação que a gente que cria conteúdo tem de pedir para você fazer essa gentileza de parar um segundo agora e dar o like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Tem muita gente que o YouTube desinscreve do nada, então eu sempre peço para você, confere se você está inscrito mesmo. É importante para a gente, não é o objetivo desse canal, mas é importante para que o canal cresça, para que a gente continue trabalhando e oferecendo conteúdo para você todos os dias. Amanhã tem a live das 8 horas nos 2 canais. Dia de semana a gente está fazendo live às 3 da tarde no canal Barulho Jogos. Amanhã tem o QG Tricolor. Então, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, a gente pede para você, não custa nada. Esse like moleque, esse like maroto de 3 dedos, você faz essa gentileza que é de graça e nos ajuda pra caramba, tá? Vamos lá, vamos dar as notas de cada um. Ó, gente, o Rafael, pra mim, se alguém falasse pra mim assim, se eu perguntasse assim, gente, vai chegar um goleiro no São Paulo agora, o nome dele é Rafael. Tá, eu ia perguntar, como que ele joga? Aí a pessoa falaria assim pra mim, assiste o jogo dele contra o Cruzeiro, você vai ver exatamente o que é o Rafael. Pra mim, isso, eu não tô criticando nem elogiando. Eu tô dizendo que, pra mim, a maneira que eu vejo o Rafael, o goleiro do São Paulo, é exatamente o que o Rafael jogou hoje. Exatamente. Pra mim foi exatamente. Você vai entender. Ele fez algumas defesas importantes. Ele fez umas defesas importantes, 2 ou 3 defesas importantes, que não eram milagrosas, não era o estilo Neuer. Aliás, outro dia, o Neuer fez 40 anos. Eu vi um vídeo no YouTube, os caras fizeram 40 defesas do Neuer, em homenagem aos 40 anos. Das 40 defesas, 38 são milagres que ele faz. O Rafael fez defesas importantes hoje, mas nenhum milagre. Mas ajudou o São Paulo a vencer. Não teve culpa no gol. A bola passou por ele ali, ele quase nunca tem culpa nos gols. Mas, por que eu falo que ele é um goleiro nota 6? Porque pra mim, um goleiro nota 6, um goleiro nota 8, por exemplo, ele tem que pegar pênalti, ele tem que ter segurança para sair do gol, ele tem que transmitir confiança. E vocês viram as saídas de gol dele hoje? Quando a bola vem para fora da área, que ele sai de cabeça e cai de coluna. Quando o Wendel recuou uma bola para ele, ele chutou para lateral, caiu para trás, foi sair do gol, soltou a bola ficou pipocando na mão dele. Então, para mim, por que eu falo que ele é um goleiro nota 6? Porque a média de atuações do Rafael, para mim, é o que ele fez hoje. Ele não toma frangos tenebrosos, dificilmente ele toma um frango, mas não faz milagre,
não pega pênalti, sai mal do gol. Então, pra mim, por que ele é nota 6? Porque ele tem muita coisa deficiente. E você vai ganhar um ovo de Páscoa se adivinhar qual a nota que eu vou dar pro Rafael hoje. Nota 6. Nota 6. O Lucas Ramon fez uma boa partida. Acho que ele tem, pra mim, o Lucas Ramon, um dos melhores laterais que apareceu no São Paulo, desde o Cafu, Cicinho, do que a gente tinha, o Wilsinho, do que a gente tinha depois desses caras, é um dos melhores. Eu quero ver ele jogar bem clássico, jogo grande, assim, decidir clássico, não ficar escondidinho nos clássicos, como ele ficou contra o Palmeiras, por exemplo. Mas hoje fez uma grande partida. Agora, eu quero, nota 7, eu quero falar do Rafael Tolói. O Tolói, no primeiro tempo, eu tava aqui assistindo o jogo, aí, de repente, eu escutei uma batida aqui na janela. Era o Tolói. Ele veio parar aqui. Depois daquele drible que ele levou no primeiro tempo, lembra que ele levou uma caneta ali? Ele veio parar aqui, no 14º andar em Jundiaí. Eu falei, Tolói, volta, velho. Tem o segundo tempo todo pela frente. No segundo tempo, eu tô distraído, tem outra batida na janela, é o Dória, que tomou aquele drible no gol, veio parar aqui também. Mas eu vou ser justo com o Tolói. Pra mim, ele fez a melhor partida dele com a camisa do São Paulo. A melhor partida. Ah, mas não foi brilhante. Não, é o Tolói, o homem, o zagueiro que nasceu cansado. Mas hoje, tirando aquele drible vergonhoso que ele levou, ele fez uma partida boa, uma boa partida. Então, nota 7, Tolói, nota 7 pra você. O Dória, você tomou aquele drible lá e depois, quando tava 4-1, você mandou uma bola pra lateral e vibrou. Oh, bacana, bacana. Quero ver você vibrar com o título, mas eu vou deixar você sem nota, vou preservar você. Aí, quem mais? E o Wendel, hein? Meu Deus do céu, eu não vi a temperatura hoje quanto tava, mas agora não vale mais, porque tá 23 ele joga mal, 24, 26, ele tomou mais drible que o Tolói. Ele também apareceu aqui, mas ele foi mais longe ainda, ele foi lá pra Itupeva, ele passou daqui, de tanto drible que ele tomou. Horroroso, nota 0, e quase foi expulso ainda, 0, o pior em campo. Bobadilha, partida discreta, Marcos Antônio também partida discreta, nota 5,5, 6 para os dois. Aí a gente teve no ataque, o Luciano pra mim fez uma partida apagada, nota 5. O Caleri fez o gol de pênalti e bateu a cabeça ali, participou pouco do jogo. Aí fez o gol e tava dando toque de letra. Eu fico imaginando, sabe o quê? Eu vou deixar o Caleri com uma nota 8 porque ele fez o gol. Mas eu fico imaginando esses jogadores do São Paulo se eles ganhassem tudo, se eles fossem campeões, que nem o Flamengo foi. Imagina o quanto esses caras seriam insuportáveis. Os caras não ganham nada. É um elenco altamente perdedor. Nas grandes decisões pipocam. Aí faz um gol e dá toquinho de calcanhar. Mata a bola de canela, mas dá toquinho de calcanhar, de letra. Ai, meu Deus do céu. Então vou deixar o Caleri nota 8, o Luciano sem nota. Aí quem mais? O Arthur fez um bom jogo, participou dos gols. No segundo tempo ele até participou mais, porque no primeiro jogo dele ele cansou no segundo tempo contra o Inter, mas hoje ele foi bem, foi um dos melhores em campo pra mim também. Nota 8. O Ferreira, porra, só pela alegria do caramelo, independente dos 3 gols, pela alegria do caramelo você vai levar nota 10, Ferreira. Que continue assim, você vê? Não precisa jogar o cachorro no 25º andar, velho. Agora você põe ele pra dormir, amanhã você acorda cedo, dá um rolê com ele, deixa ele fazer um xixi na praça. É assim que faz. Não tem muito mistério. Eu sei que na hora da decisão ali, que você abre a janela, dá vontade de jogar, mas hoje não tem o que falar. Você foi nota 10, nota 1000 pro Ferreira. Que mais? Aí os caras que... Esqueci alguém? Eu sempre esqueço alguém. Não esqueci. Aí os caras que entraram, o Dória eu falei... Cauli apagado, o Enzo também discreto. O André Silva acertou 2 passes, o que pra mim, pra ele é muito. E hoje parece que estava jogando pelo São Paulo, né? Com o jogo contra o Inter, ele jogou pelo Inter. Acertou 2 passes pra frente. Porra, fiquei feliz pra caramba. Só por causa disso, nota 8. E o Pablo Maia, discreto, não teve muito trabalho, vai ficar sem nota. O Roger Machado... Roger, se me permita a desconfiança ainda continuar muito grande em relação ao seu trabalho. Mas hoje ganhamos de 4-1, você garantiu a minha Páscoa e a felicidade do caramelo. Então, nota 8 para você, certo? E nota 10 pro público que lotou não, mas numa fase dessa, colocar quase 40 mil pessoas no Morumbi, numa véspera de Páscoa, para mim é importantíssimo. Parabéns de novo para a torcida do São Paulo. Meus amigos, ó, aproveita para comprar um presente para você e usar o cupom GOLBAROLO nos produtos da GoCase. Hoje estou com a minha bela caneca. Essa caneca aqui. Se vocês soubessem a vontade que eu tenho de encher essa caneca de cerveja, mas não estou bebendo. Então eu ponho água mesmo. Então,
Aproveita, Babei. Aproveita as promoções. Usa o cupom GOLBAROLO para você ter os descontos. O link da GoCase sempre fica na descrição do vídeo. Para baixo é o primeiro link. Você clica lá, você escolhe os produtos, dá de presente, presenteia você. Não tem só produto ligado a futebol, tem um monte de produto bacana. E aí você usa o cupom GOLBAROLO na hora de fechar a compra, que você tem um desconto bacana, certo? Queridos, amanhã, 8 da noite, estaremos na nossa live nos 2 canais, tá? E às 8h30 tem o QG Tricolor. Eu queria muito desejar para você uma excelente Páscoa, um excelente domingo de Páscoa. A Sexta-feira Santa para mim é um dia muito triste e eu gosto da Páscoa, eu gosto do domingo de Páscoa. Espero que você tenha uma Páscoa bacana, independente se você vai passar com alguém. Essa história de ovo de chocolate, não tem nada a ver. Isso aí é a ressurreição de pelo menos eu acredito muito nisso e comemoro essa ressurreição. Eu acho que é uma coisa tão, pra mim, é muito especial. Não sei se pra você é especial, mas especial é o que eu tô desejando pra você mesmo, que você passe de verdade uma Páscoa bacana. Sozinho, acompanhado, trabalhando, de folga, aqui comigo. Desejo sinceramente uma boa Páscoa pra você e com uma vitória de 4-1, estamos todos felizes, eu, você, Caramelo, Ferreirinha, e que teremos uma excelente Páscoa, sabor chocolate. Fiquem com Deus, forte abraço, a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.